Seja bem-vindo à nossa terceira aula do curso básico de música. Eu sou o Giovanni, então vamos continuar na nossa jornada agora, depois de um tempinho em pausa, né? É necessário continuar o nosso curso. E como foi falado, hoje vamos falar sobre tom, semitom e, por último, as alterações. Bom, então o que seria isso, né? Na música, como a gente aprendeu nas primeiras aulas, elas são divididas em 7 notas musicais, né? Que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Mas existe entre elas um cálculo definido muito tempo atrás, né? Começando por Pitágoras, enfim. Nesse sistema natural, o semitom e o tom e o semitom é o menor intervalo adotado entre duas notas na música, né? Então vai se abreviar dessa forma, né? Tom e semitom. Mas como é que a gente vai ver isso na prática, na música, né? Vamos então colocar aqui, né? Começando pelo Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si e por último o Dó novamente, né? Então vamos lá. Nessa contagem, né, vai diferenciar, né, que o semitom não é o menor intervalo que existe, né? Na música oriental existe um quarto, um oitavo, né, de tom. Já que na nossa temos o sistema natural, que são cálculos acústicos. Eu não vou muito me aprofundar nisso, né? Porque como o curso diz, é um curso básico. Você precisa aprender o básico disso aqui para você entender a música. Então, definindo esses cálculos, né? Esses cálculos físicos vai ajudar a diferenciar a distância entre as notas, né? Vamos separar aqui. Pronto. Vou pegar um pincel de cor preta, porque vai ajudar muito a diferenciar isso, né? Então, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Muito bem. Então, nesse cálculo da música ocidental, a gente foi definido o seguinte, que de Dó para Ré a gente tem tom, de Ré para Mi a gente tem tom, mas de Mi para Fá a gente tem um semitom, de Fá para Sol a gente tem um tom, de Sol para Lá a gente tem um tom, de Lá para Si a gente tem um tom e de Si para Dó a gente tem um semitom, certo? E elas também são baseadas em tons maiores e menores. Por exemplo, aqui a gente tem um tom maior, não é isso? Aqui a gente tem um tom menor. Aí por aí vai. Né? Tom maior, tom menor, tom maior, tom menor. E essa divisão, né, se baseia simplesmente no coma, né, que é uma parte de um tom que vem lá da Grécia. Né? E essas diferenciações que vão ali definir as diferenças para sustenidos e bemóis, né? Então, no caso do bemol e do sustenido, como a gente aprendeu, são peças fundamentais dentro dessa diferenciação de tom e semitom, né? Então, por exemplo, a distância entre Dó e Ré, a gente tem um sustenido, né? E um bemol. Assim como de Ré para Mi, a gente também tem um sustenido e um bemol de diferença. Só que como vimos, a distâncias maiores entre Dó e Ré é um tom, mas de Mi para Fá é um semitom. Por quê? Porque não existe nenhuma... porque dentro dessa distância, na verdade, é um semitom. Assim como de Dó para Dó sustenido, também é um semitom. Então, como é que a escala vai funcionar dessa forma, né? Vai acontecer o seguinte, vai surgir o Dó normal, como conhecemos o Dó natural, e vai surgir o Dó sustenido, depois o Ré
e o Ré sustenido, né? Aí a gente está falando em quê? Em alterações dentro da música. A distância entre elas vai fundamentar isso daqui, né? Seguindo essa lógica, a distância entre Dó natural e Dó sustenido vale um semitom, né? Vamos colocar a diferenciação aqui, a escalinha. Então, para cada uma dessas distâncias equivale a um semitom. Aí entra a matemática, matemática simples. Semitom, vamos considerar que semitom fosse meio tempo, uma consideração, não que o semitom vale meio tempo. Se um semitom valesse meio tempo, a soma de dois semitons ia virar um tom. Então, essa é a distância do Dó para o Ré, é um tom. Mas do Ré para o Ré sustenido é um semitom. Beleza? Essa vai ser a diferenciação e isso a gente vai ver mais para frente na junção de acordes, né, que vai fazer todo sentido isso aqui. Se você ficar com dúvida, na revisão a gente volta com esse assunto, mas você também pode deixar mensagem dentro da caixa, beleza? Pois é, dentro desse sistema temperado, né, a gente vai entender que os semitons em partes são separados em partes perfeitamente iguais, né, num conjunto de 4 comas. Então vamos ver um exemplo. O Dó, né, a gente vai fazer uma diferença aqui de 4, né? 1, 2, 3, 4, né? Essa diferenciação, né, vai ter mais um aqui e vai ser o que exatamente? Um Dó sustenido, certo? O que aconteceu aqui? Nesse sistema temperado, juntando esses 4 comas, né, o valor vai ser idêntico aqui, vai ser o Ré bemol. Foi exatamente isso que aconteceu, né? O sistema temperado ele representa o abandono da perfeição da afinação absoluta, né? Que no sistema natural em favor do uso do sistema cromático é uma renúncia aos cálculos físicos, à acústica pura, né? Para facilitar as projeções harmônicas, né? Então a escala temperada consiste na divisão da oitava em 12 semitons, né? Do Dó até o Dó, o último Dó, né? Que aí vai ser Dó, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, né? Naquela lógica, né? Então, vai ser exatamente nesse sentido. Dó, Dó sustenido e Ré bemol é a mesma coisa, né? Dó indo, Ré voltando, que é o bemol, beleza? Mas eu falei aqui de Dó sustenido, Ré bemol, mas o que seria isso? Vamos descobrir agora. Então vamos lá, a gente aprendeu agora há pouco os tons e os semitons, mas eu falei, do nada eu falei sobre o sustenido, né? Esse sinal de jogo da velha, também falei do bemol. Para que serve isso, né? Esses são as alterações ou acidentes dentro da música, que são muito importantes para facilitar a leitura, principalmente dentro da partitura. Mas para que serve isso aqui, Giovanni? Você deve estar se perguntando. O semitom, ele vai elevar meio tom da nota musical. O bemol vai abaixar meio tom também, né? Um meio de tom. Então, numa escala, se tivesse uma escala aqui, como a gente já aprendeu, né? Se tivesse uma escala aqui, né? Eu colocasse um Dó aqui e colocasse um Dó sustenido, o que isso aqui? Aliás, eu fiz errado, porque não se pode colocar aqui desse lado, é na frente. Pulo do gato, né? Como eu disse,
dentro da escala, se coloca um Dó e um Dó sustenido, esse Dó aqui vai ser elevado meio semitom, né? Meio tom. Vai ser elevado um semitom. Ou seja, esse Dó aqui vai ser elevado e vai virar quase que um Ré. Quase. Mas, na mesma escala, como eu tinha falado na anterior, esse mesmo Dó, ele também vai ser um Ré bemol. Porque eles são equivalentes, conforme eu expliquei da última vez. E também existe outro sinal que também é usado, né? Vocês podem ver, isso aqui é chamado de dobrado sustenido. O dobrado, ele vai fazer o quê? Vai levar um tom da nota. É a soma de dois sustenidos. A soma de dois sustenidos dá um dobrado sustenido. Ou seja, isso aqui vai valer um tom. Ele vai elevar um tom. Ou seja, se eu tivesse aqui um Dó, conforme eu falei, e colocar aqui na frente um Dó dobrado, na prática, ele vai virar, na verdade, um Ré. Né? Mas isso aqui é pouco usual. É mais fácil escrever um Ré mesmo, né? Porque não faz sentido você dobrar duas vezes, a não ser que seja realmente necessário. Tá, mas então tem como dobrar o sustenido. Se tem como dobrar o sustenido, também tem como dobrar o bemol. Aí a gente vai ver esse sinal aqui, chamado de dobrado bemol, que vai fazer a mesma coisa que o dobrado sustenido, só que dessa vez ele vai abaixar um tom do valor da nota. Aqui no caso, se eu colocar um dobrado sustenido, o dobrado bemol, perdão, aqui, ela vai valer, na prática, um Si natural. Beleza? Então, na prática, é isso aqui. O dobrado vai elevar um tom da nota, o sustenido ele vai elevar meio tom da nota. O bemol vai diminuir meio tom da nota e o dobrado bemol vai baixar também um tom da nota. Beleza? Seguindo essa lógica do sustenido e do bemol, né, com dobrado bemol, dobrado sustenido, também tem um sinalzinho, que é esse aqui, que consegue anular todos esses dois dentro da partitura. Bom, a gente vai aprender o seguinte, vamos adiantar. Dentro do compasso, né, vamos colocar aqui as 5 linhas do pentagrama. 1, 2, 3, 4, 5, fiz o necessário. Então, colocando aqui, certo? Então, vamos fechar aqui um compasso, colocar o seguinte. Uma figura dentro aqui do compasso, vamos colocar aqui um Sol, um Lá, né? Um Si, Dó, um Ré, um Fá. Beleza. Quando a gente coloca um sinalzinho desse aqui, por exemplo, aqui no Lá sustenido, esta alteração vai valer somente até o fim do compasso. A partir daqui, essa alteração ela não vale mais. Mas, se eu quero que ela continue, né, na próxima, eu posso colocar aqui, vamos colocar o Lá aqui novamente, botar um sustenido aqui na frente e depois, se por acaso eu descer e botar um outro Lá aqui e eu não quero que esse Lá seja tocado como sustenido, o que a gente faz? Coloca um B quadro. Esse B quadro vai anular esse sustenido que está aqui dentro desse compasso. E a partir daqui, ele vai valer até o fim do compasso. Ou seja, se aparecesse outro Lá aqui, ele não seria sustenido, seria um Lá natural. Essa é a função do B quadro, é anular a alteração dentro do compasso, seja sustenido ou seja o bemol. Vocês viram, né, que a gente, né, na escala a gente viu na escala que de Dó para Ré a gente tem um tom, de Ré para Mi a gente tem um tom.
Mas de Mi para Fá a gente tem um semitom, né? De Fá para Sol a gente tem um tom, de Sol para Lá a gente também tem um tom, de Lá para Si a gente também tem um tom, e de Si para Dó a gente tem um semitom, né? O que eu estou mostrando para vocês aqui agora, é o que na música a gente chama de alteração natural. Ou seja, não importa também a escala, né? Sempre nessa escala aqui, cromática, que vai acontecer na próxima vez, né? Sempre depois dessa ordem de 2 tons, 3 tons, sempre vai ter um semitom. Beleza? Sempre vai ter. Isso aqui é uma alteração normal, né? Que feitos os cálculos, ficou um som mais, como se diz, um som que agrada muito os sentidos, né? Desse conjunto aqui. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, existe essa alteração que é natural, né? É a alteração natural. Somente nessas duas aqui, entre o Mi, o Fá e o Si e o Dó. O resto, a distância, todas são tons. Mas na prática aqui, assim você fala, então não existe um Mi sustenido, um Fá bemol? Existe, mas só na teoria. Ou seja, o Mi sustenido é o Fá natural e o Fá bemol é o Mi. Beleza? Mas isso não é usual, só existe na teoria. Bom, agora a gente vai falar dos acidentes fixos, né? Acidente fixo, acidente ocorrente, né? Acidental. Vamos falar sobre esses acidentes que envolvem também os sustenidos e os bemóis. Dentro da partitura, né, a gente aprendeu que são 5 linhas, né? O pentagrama, 5 linhas, 4, 5. A gente viu que essas 5 linhas, e aqui na segunda linha a gente escreve a clave de Sol. Mas existem também acidentes fixos, que na própria música, na sua tonalidade específica, que vamos ver mais para frente, se observa que se pode colocar alguns sustenidos já na armadura. O que é a armadura? Vai ser esse conjunto aqui, vamos colocar em vermelho, né? Vai ser esse conjuntinho aqui. Isso aqui é a armadura. Dentro da armadura, a gente vai colocar a clave, a fórmula do compasso e também os acidentes fixos, né? Dentro da armadura. Como, então, é constituído este acidente físico? Existem, vou dar uma dica para você, uma escala de sustenido, uma escala de bemol. Vou colocar aqui em cima. A escala de sustenido é Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Giovanni, qual que é então a escala dos bemóis? É a mesma coisa, só que ao contrário. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Beleza? Existe então essa escala de sustenido, é um macetezinho. Então, quando você for criar uma música que a tonalidade exige que todas as notas sejam uma dessas alterações, você vai colocar aqui na armadura, já no princípio. Ou seja, se na sua música todas as notas foram Fá sustenido, você vai colocar um sustenido aqui na frente. E se tiver um Dó, você vai colocar outro sustenido aqui na frente. Beleza? Você percebeu que também pode ser colocado dentro da posição da nota? Também pode ser usado. Mas é livre de escolha, você tem que organizar ela seguindo a ordem. Ou seja, se então dentro da armadura tem dois sustenidos fixos aqui, isso significa que dentro dessa música a gente vai ter um Fá sustenido e um Dó sustenido, certo? Vamos colocar aqui do outro lado também a mesma coisa para a gente diferenciar também para os bemóis, né? Então, se eu colocar um bemol, 2 bemóis aqui, isso vai significar o quê?
que dentro desta escala de música aqui, vamos ter um Si e um Mi bemol, beleza? Que pode ser alterado durante a música, por exemplo, se tivesse um Si aqui, né, e tivesse outro Si na sequência, eu posso alterar ele e deixá-lo natural. Ou seja, toda essa música, todo Si que aparecer, ele vai ser bemol, porque na armadura está indicando que tem que ser um bemol. Mas, se eu não quero que ele seja um bemol e seja um natural, eu coloco o quê? Um B quadro. Anula-se a alteração e ele fica natural. Beleza? Esse é o acidente fixo. Esse aqui é o acidente ocorrente, que pode acontecer também com sustenido ou com bemol. Do nada, assim, na música, fora da parte fixa, aparece do nada um sustenido ou um bemol. Esse é chamado de acidente ocorrente. E também tem aqueles acidentes de precaução. O que é esse acidente de precaução? Por mais que aqui na armadura tenha dizendo que tem um Si bemol e um Mi bemol, por causa dessa alteração aqui, né, que eu fiz, para que eu não esqueça, que no caso eu esqueça, na verdade, que acabou aqui no compasso, ela se encerra essa alteração, eu coloco um bemol e a nota subsequente. Para que serve isso? Para lembrar da alteração que é feita fixa aqui na armadura. Beleza? Então, decore essa escalinha aqui. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Escala de sustenido e escala dos bemóis. Beleza? Existem também, meus amigos, as ligaduras de acidente, que pode acontecer assim. Deixa eu só esticar mais um pouquinho aqui a pauta. O que pode acontecer aqui? Se por acaso eu fechasse um compasso aqui, lembrando que a gente não está contando compasso, tá, gente? Não tem escala de compasso aqui, por isso que eu estou fechando, para dar o exemplo para vocês. E eu quero ligar aqui, e não existe essas alterações, vou até apagar aqui, né, na fixa, não existem essas alterações, né? E esse aqui é um Si bemol, mas eu quero que aqui também seja um Si bemol, do outro compasso. Por quê? Porque a gente sabe que a alteração ela encerra ao fim do compasso, correto? Mas eu quero que aqui também seja. Para não ter que colocar um acidente ocorrente aqui, o que eu posso fazer? Eu ligo, né? Mas só se for necessário mesmo dentro da música ligar essas notas. Se eu ligar essas notas com a ligadura, o valor acidental aqui também vai valer para essa mesma figura. Ou seja, aqui vai ser um Si bemol e aqui também vai ser um Si bemol. E por último, a última dica que eu dou aqui para vocês saberem a tonalidade das músicas na partitura. Você que provavelmente já conhece, já lê assim, aos poucos a partitura, mas segue cifra. Como é que eu sei que tonalidade é essa música aqui? Por exemplo, se tivesse uma música. A gente sabe a escala do sustenido e a escala do bemol. Logo, se aqui no acidente físico tem o Fá e Dó, a gente sabe que na escala normal, Dó, Ré, Mi, Fá, e assim por diante, aí tem aqui a escala dos sustenidos, né? Então temos dois sustenidos aqui que reproduzem o Fá e o Dó. Fá, Dó. A segunda nota vai indicar qual que é o tom. Porque se eu tenho um Dó, né, a nota sequente na escala natural é Ré. Ou seja, essa música aqui vai estar em Ré. Beleza? Ou seja, Dó, o sequente na escala natural é Ré. Mas é necessário você saber isso aqui. Beleza? Decora essa escalinha aqui, essa escala de sustenido e a escala de bemóis. Decora e pega essa dica aí. Beleza? Então é isso aí. A gente fica para a próxima aula. Assista o vídeo novamente. Se ficar com dúvida, mande mensagem aqui aqui nos comentários. Pode mandar diretamente para mim. Você tem o acesso aí. Manda mensagem, não fique com medo e pergunte mesmo, né? O conteúdo vai ficar um pouquinho mais complicadinho de se entender daí mais para frente. Mas é simples, não tem dificuldade, beleza? Então, a próxima aula
será sobre o ponto de aumento, o ponto de diminuição e a ligadura que você acabou de ver aqui. Até a próxima!